Boa noite, meus amigos do Reflexões Psiquiátricas. Nós estamos começando mais um Reflexões Psiquiátricas. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E nós vamos falar com uma super querida amiga minha. Então, botei umas musiquinhas aqui ligadas ao meio ambiente, né? Paula daqui a pouco tá aí. Essa música, quem é que lembra disso? Vocês lembram disso? Eu lembro, essa música foi muito querida por mim. Ainda é 30 segundos, se não... Pois tem uma música que a Paula diz que as filhas dela gostam muito, mas aqui eu vou botar outra que eu acho maravilhosa, que tem muito a ver com o dia de hoje, do meio ambiente. Acho que a Paula não entrou ainda. Obrigado. Não sei, um laranja meio rosa, acho que não é um vermelho. Aqui. Depois de exterminada a última nação indígena, e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida. Olha que lindo. Mais avançado que a mais avançada, Marcelo, das mais avançadas das tecnologias. Cadê a Paula? Olha que lindo. Virá e pare que nem Mohamed Ali. Virá que eu vi. Não posso tocar muito tempo não, senão o YouTube me derruba. Onde é que está a Paula? A Paula é tão minha amiga que até a Fernanda já sabe que eu chamo ela de Rosa Luxemburgo, a minha Rosa Luxemburgo, né? Até a Fernanda autoriza eu chamar ela de Rosa Luxemburgo. Cadê a Paula? Não é? Lígia, boa noite. Lígia Maria, boa noite. Olha, 8 horas, dona Paula, cadê você? É que a Paula não entrou ainda? Boa noite, Emily. Paula, você não entrou ainda, entrou? Cadê você? Me dá um oi aqui, Paula. Na hora que ela entrar, eu preciso botar aqui uma música que ela diz que as filhas dela acham que essa música é feita para ela. Marina, boa noite, Marina. Super elogiada a nossa live outro dia, viu? Nossa, com o Paná, meu xará Panayote. Deixa eu baixar um pouco aqui. Vamos fazer uma live? Vamos, Norma? O que a gente vai falar? Bom, tá ruim isso aqui, né? Peraí, vamos levantar um pouco. Vamos fazer uma live, Norma. O que a gente pode conversar? Dona Paula, cadê a senhora, Dona Paula? A senhora sabe que eu tenho problemas cardiológicos. Boa noite novamente. Vamos conversar daqui a pouco novamente, Marina e eu, né? No programa dela. Dona Paula, eu tenho problemas cardiológicos. Não me deixa sofrer desse jeito. Cadê você? Paula. Cadê a Dona Paula? Não chegou ainda, né? Chegou. Então, olha, que as filhas da Paula acham que essa música aqui tem a ver com ela. E eu vou colocar aqui para você, viu, Paula? Aí você me diz por quê. Olha aí, ó. Ok. Olha aí. É isso mesmo? Dizem que é, né? Olha, eu estava ouvindo a música e a música é muito legal. Daqui a pouco, então, você vai me explicar por que as suas filhas acham. Dr. Sérgio Nicastri,
Ó, eu acho que eu estou meio desfocado, né? Aparece, não está aparecendo a minha careca, mas pelo menos o meu rosto podia aparecer. Bom, a Paula, que todo mundo aqui em casa sabe, que eu denomino da minha Rosa Luxemburgo, né? A dona Fernanda já deixou chamar você de Paula. A Paula de Rosa Luxemburgo, porque eu ligo para a Paula e pergunto assim, Paula, o que eu devo pensar a respeito disso? Não, o que eu devo achar a respeito disso? Que honra, né? Quem me dera ter todo esse A minha poder. querida Paula Bernardes, ela é cientista política, tem pós-graduação em marketing. Bom, seu currículo é longo, eu só consegui botar na arte 3 coisas. Ser pós-graduando em marketing, especialista em relações institucionais governamentais, né? Tá com o cabelo lindo hoje, adorei o cabelo. Onde é que você compra um cabelo desses? Eu estou precisando comprar. É herança genética. Paulo, obrigado por você ter topado a gente falar hoje. Você é uma autoridade no assunto. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E assim como você, eu também espero que todos tenhamos um compromisso com a preservação ambiental, o enfrentamento à crise climática, né? Uma luta em defesa da vida. Bom, deixa eu desligar o Caetano, desligar o Guilherme Arantes, senão eles vão ficar fazendo barulho aqui na nossa live. Então, primeiro, muito obrigado. E por que as suas filhas acham que você tem a ver com essa música, Gerânio? Na verdade, não são elas. Elas e amigos. Porque, sei lá, eles acham que eu sou bem-humorada, que eu tenho muita esperança na vida, que eu sou brincalhona. Então, elas dizem para mim que eu tenho a ver com essa música. E você acha que psiquiatricamente esperança é uma coisa boa? Eu acho que perspectiva, né? A esperança traduzida em perspectiva. Ela é uma coisa excelente. Fala uma coisa. Desculpa, eu te interrompi. Não, olha, não, eu conheço um pouco da sua história, a gente já conversou um pouquinho. Me conta um pouquinho. Então, você fez faculdade de Sociologia. Como é que é o teu percurso acadêmico, o teu percurso político? Conta um pouco para as pessoas te conhecerem. Bom, eu fiz faculdade de Ciências Sociais na USP, né? E me envolvi com a militância política. Eu já era envolvida, na verdade, com a militância política antes de entrar na faculdade. Minha mãe era muito amiga da dona Lucy Montoro, então eu participei da fundação do PSDB. E aí, quando eu entrei na faculdade, essa coisa da ciência política, da militância, era muito acirrado na USP. E aí eu entrei para isso, terminei a faculdade. Fui da Uni, fui da UEE de São Paulo, fiz movimento estudantil. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar com marketing político. Do marketing de político, eu fui para o marketing de produto, numa agência de publicidade, sempre atendendo contas públicas, contas governamentais, tendo essa interface, até que acabei virando relações governamentais. Comecei a trabalhar com isso para a indústria privada. E hoje faço isso na minha consultoria enfim, agora estou um pouco desses dois lados, né? Eu estou um pouco do lado da iniciativa privada, mas ainda agora eu estou trabalhando também com política pública, ajudando aí essa nova fase de reconstrução do governo. Explica para mim, que sou um semi-analfabeto, o que quer dizer marketing político e se isso tem a ver com ser especialista em relações institucionais governamentais. Não tem nada a ver, né? Não. O marketing político é o velho e bom marketing de campanha eleitoral, né? Então, eu comecei fazendo campanha eleitoral,
planejamento, coordenação de campanha. E aí, dali, fui para uma agência de publicidade que fazia marketing eleitoral e na Entre Safra ela fazia marketing de produtos. Inclusive, era uma agência especializada em marketing farmacêutico. Você entende muito disso até hoje. E de lá para cá, eu comecei sempre a trabalhar com essa interface entre o público e o privado, né? As relações, a mediação, a interlocução do setor privado com o setor público. Muito negociação, muito trabalho de negociação mesmo. É o que faz relações institucionais governamentais. Ele trabalha com negociação entre as esferas institucionais e da esfera institucional e privada com a esfera de governo. Doutor Lúcio Ebra, que apareceu aí amanhã às 18 horas, né, Lúcio? Nós estaremos fazendo uma noite de autógrafos e um bate-papo na Faculdade Santa Marcelina, não é, Lúcio? Depois é Santana, não é? Acho que precisa se inscrever. Mas hoje você não faria marketing político para o PSDB, faria? Não. Acho que hoje eu não... Não, eu acho que hoje, assim, eu me reservo ao direito de fazer marketing político para os meus candidatos, né? Eu não faço isso mais profissionalmente. Paula, quando a gente fala de meio ambiente, de questões ambientais, do que a gente está falando? Porque parece que esse tema é muito amplo, você me mandou algumas coisas. Bom, aí alguém começa a falar de meio ambiente e questões ambientais. Como é que a gente pode abrir uma chave? Do que a gente fala quando inicia um tema tão amplo? A gente fala de tudo, né, Taki? Meio ambiente é um tema muito transversal. Muito transversal. Você não consegue, né? Antigamente a gente falava, quando começou esse tema, Convenção de Estocolmo, era uma coisa meio ecologia, tal, mas que foi envolvendo e foi aumentando o escopo até que chegou no que a gente chama de sustentabilidade, né? E a sustentabilidade, ela envolve vários níveis de relação. Então, é a relação com o meio, é a relação social, é a relação da governança disso tudo. Você não consegue tratar de um tema... É o conceito, na verdade, que a gente diz de um planeta só, de uma humanidade que ocupa aquele espaço e das relações de manejo desse espaço de forma que todo mundo consiga conviver nele, né? E é por isso que a gente... Desculpe, é por isso que a gente vê hoje na literatura médica de um planeta único, uma saúde única, não é? Um planeta... One world, o que quer dizer health. isso? Na verdade, assim, no meio ambiente a gente fala muito que a saúde do animal e do homem, na verdade, esse conceito que quer dizer é o seguinte, para você manter a saúde, você tem que manter a saúde do todo. Então, não existe mais a gente tratar de meio ambiente como um ponto à parte, né? É um mundo só, todos nós estamos dentro dele. E para que ele seja saudável, a gente tem uma série de obrigações para com ele que a gente tem que cumprir, que vão desde da qualidade de vida das pessoas, e que para manter a qualidade de vida das pessoas, você tem que manter uma série de requisitos ambientais que se perpassam e que vão chegar a um núcleo comum para manter essa saúde. Acho que agora, com o Covid, todo mundo entendeu o que tem a ver essa coisa da saúde do animal, da saúde do homem, a saúde da terra. Quer dizer, a gente pode ver que é uma coisa só. E isso agora faz mais sentido para as pessoas, não é? Eu acho que elas tangibilizaram, né? Eu acho que a pandemia, principalmente a Covid, porque ela é de origem, né? Reza a lenda que ela é de origem animal e a intersecção do homem com o meio ambiente, a ação e tudo mais. A Covid deixou muito claro o quanto isso envolve e impacta, né?
desde da parte de como você se alimenta, você se relaciona com o mundo, como você vive, como você habita, que tipos de recursos naturais você usa. Tudo isso ficou muito evidente. O lixo, tudo isso ficou muito evidente. A Covid trouxe à tona, eu acho, de uma forma muito dura, as chagas da relação do homem com o seu ambiente. Né? A gente tem falado, você tem me ensinado e falado para mim muitas dessas coisas. Eu queria começar com... Recentemente a gente viu aí a MP da Mata Atlântica, né, que afrouxa o combate ao desmatamento, facilita o desmatamento. A gente falou da questão da Amazônia, da exploração do petróleo na Amazônia, o quanto isso vai macular a natureza. Vamos falar um pouco disso, das matas? Quer dizer, explica para as pessoas que não entenderam direito o que é esse negócio da MP da Mata Atlântica, depois essa toda discussão do santuário amazônico e do petróleo. Dá para a gente falar disso? Dá para a gente tentar fazer uma relação para as pessoas entenderem, né? O Brasil tem uma área de preservação grande. A gente precisa também acabar com esse mito de que o Brasil é um vilão e tal. A gente teve 4 anos muito duros, 6, na verdade, né? Muito duros, os 4 últimos de desmonte. E esse desmonte foi um desmonte do IBAMA, foi um desmonte da Polícia Florestal, foi um desmonte das políticas públicas de preservação, tanto de proteção dos povos originários, quanto das matas dos biomas propriamente ditos. A gente tem uma tendência a falar muito das matas, né, da Mata Atlântica, da floresta amazônica, mas a gente tem aí a caatinga, em vias de extinção, e é um bioma super importante nosso. Então, a MP, ela foi um baque muito grande nas questões ambientais, na medida em que ela relaxa investimentos, proteção, concepção. Quando a gente fala de uma MP, a gente acha que é muito simples, assim, é só colocar ali na letra da lei. Aí coloca ali na letra da lei, tem uma série de desmembramentos, de impactos que isso ocorre. Desde dotação orçamentária até, pasme você, concurso para ter funcionários cuidando daquele determinado tema. Então, não é qualquer coisa você afrouxar regras ambientais hoje no Brasil, principalmente no Brasil, que é um país muito grande, de difícil fiscalização, e meio ambiente tem tudo a ver com fiscalização. MP, medida provisória, quer dizer, a medida provisória da Mata Atlântica foi um dos últimos atos que aquele nefasto, que foi embora, graças a Deus, fez, não é verdade? Relaxando a vigilância sobre a Mata Atlântica. E de área. Inclusive de área, de tamanho de área, espécies. A MP pegava uma série de coisas. Eu acho que a minha pergunta vale para a Mata Atlântica e para outras coisas. A quem interessa esse desmatamento? A quem interessa esta frouxidão ao combate ao desmatamento? Ao mercado Só? ilegal. Vamos ser bem... porque se você for pegar hoje as grandes... Vamos pegar as grandes empresas, as grandes mineradoras, né? Assim, vou dizer ao mercado ilegal. Por quê? Porque reza a lenda que quem está legalizado cumpra regras e tem regras, inclusive, internacionais de compliance. Então, vamos pegar o agronegócio. O agronegócio, ele tem regras a cumprir. Regras internas do Brasil e regras do mercado exterior. Então, quando você afrouxa essa legislação,
você afrouxa de uma maneira geral para um mercado, primeiro, clandestino. E é ele que é um mercado muito nocivo, né? Quando você fala da Amazônia, por exemplo, falam do garimpo como uma coisa, como se fosse uma coisa só, né? Uma coisa é o garimpo, é a mineração de grandes empresas, tal. Outra coisa é o garimpo desse garimpeiro, que é a sustentação, que é fruto da miséria da região norte do país e que acaba indo para esse tipo desse tipo de atividade. É uma atividade extremamente nociva e que é um recurso da clandestinidade. Então, quando você afrouxa, interessa para as grandes empresas? Eu tenho dúvida se interessa hoje. Eu tendo a achar que interessa para um certo perdão de delitos já cometidos, para a indústria madeireira clandestina, para a indústria palmiteira clandestina. Quer dizer, não é... As empresas que estão funcionando, que têm suas políticas ambientais de acordo, que têm demarcação de terra correta, que tem titulação da terra, eu acho que não interessa para ninguém a frouxidão ambiental, né? Para quem segue as regras, Mas não nós interessa a frouxidão vimos ambiental. recentemente aí no jornal que algumas terras comunais estão ocupadas por uma série de... E não é MST, não. São gente grande ocupando terras comunais. E o nosso governador está vendendo essas terras comunais para quem está ocupando por 90% de desconto. Então, não é só gente legal que ocupa a terra, não é verdade? Ocupar a questão da terra, aí é uma questão bastante complexa no Brasil, se a gente considerar que nós nunca conseguimos efetivamente fazer uma reforma agrária, nós nunca tivemos efetivamente uma política da terra. Então, a questão da terra no Brasil, ela é uma questão muito emblemática, né? Hoje, quando a gente fala nessas terras ocupadas, elas não são terras ocupadas, elas são terras invadidas. Tem uma diferença entre o conceito de ocupação de uma terra e da invasão dela. Hoje, a gente, esse tipo de atitude que a gente viu aí aqui do estado de São Paulo, na verdade, é você premiando a grilagem. Nada mais é do que você premiar a grilagem, né? Terras que foram incorporadas clandestinamente, ilegalmente, e que hoje a gente... uma política de perdão, vamos dizer assim, de quem compra por 90% ou 100%, ou seja lá qualquer valor. Se você indeniza, se você compra essa terra, você está comprando uma terra ilegal, né? É diferente, por exemplo, de quando a gente fala do MST. O MST, quando ele entra numa terra, primeiro que ele entra em terras, da grande maioria, em terras públicas ou terras improdutivas. Segundo que essas terras, antes de serem dadas ao MST, o INCRA vai lá e faz uma avaliação se essas terras realmente são improdutivas. Se elas não estão servindo para nenhum tipo de atividade fim. Depois que o INCRA faz essa avaliação, ele desapropria essa terra e indeniza o dono dela. Então, é um processo completamente diferente. E aí, quem está ocupando, a família que está ocupando a terra, ela não tem nem a propriedade da terra, ela vai ter a concessão. Aquilo vai passar de pai para filho, mas ela não vai poder vender a terra. Dependendo do acordo que é feito, nem vender o agricultor pode. Outro dia estavam me contando, e você certamente sabe, qual é a origem do termo grilagem. Você sabe? O cara, eu sabia, mas eu não me lembro faz um mais. documento numa terra que não lhe pertence, obviamente no Brasil deve ser raríssimo, mas ele encontra um cartório onde ele registra isso com uma data lá atrás, de 1987, aí ele bota esse documento numa caixa, enche de grilos, e os dejetos do grilo fazem com que o papel se torne escurecido, esmaecido, e parece uma coisa velha. É aí que sai o negócio da grilagem. Agora E aí, vai história, para... Olha, eu gostei disso, porque todo mundo fala, não, MST...
invade terra, invade terra produtiva. Não é bem assim, né? Não, não. O que eu acho que a gente precisa também diferenciar é que uma coisa é a ocupação da terra feita pelo MST, pelas famílias, pelos assentamentos e tal. Outra coisa são protestos, né? Eu tenho sido muito... Toda vez eu recebo aí um amigo, uma amiga que chega assim, não, mas invadiram lá a terra da Embrapa. Não, gente, eles não invadiram a terra da Embrapa, eles fizeram um protesto na terra da Embrapa. Então, há uma diferença entre você ocupar uma determinada terra para fim, depois de ser uma terra para produção agrícola, agricultura familiar e tudo mais, e protestos, que também faz parte do movimento de massa. O MST também faz isso, pressão, seus protestos, é um grupo de interesses, tem seus interesses, e se ele não pressionar, ele também não consegue obter seus resultados. Então, tem um pouco essa diferença. É bem diferente da Márcia, grilagem. Scarpite, Márcia, eu sei, não é todo cartório. Nós estamos falando se achar algum cartório que seja desonesto em algum lugar desse país, como diz a minha amiga Rita Von Hunt, em algum lugar desse país eles fazem isso. Mas, obviamente, nós não estamos falando dos cartórios de uma maneira geral. Fala do negócio da Amazônia, esse negócio da briga do petróleo na Amazônia, o que é isso? Esse é um tema bastante espinhoso e eu acho muito interessante você ter abordado, porque a gente precisa... Aí fica muito, muito evidente a transversalidade quando a gente discute a questão ambiental. Veja, está em discussão a Petrobras, não vou entrar aqui no mérito do quanto foi desajeitosa o método, porque foi. Né? Quer dizer, um governo que acabou de ganhar, que tem um passivo ambiental grande de um governo anterior, que tem uma série de compromissos internacionais, a Amazônia tão penalizada, nananã, tal. Não era hora da Petrobras entrar, e nem da forma como entrou, com o pedido de estudo, que foi o que ela fez, né? A Petrobras fez um pedido para estudar a região da margem equatorial ali, porque há indícios pelas Guianas e tudo mais, que ali há uma grande reserva de petróleo em águas profundas. Então, a Petrobras foi absolutamente inabilidosa na forma, e aí completou também, eu acho, o Rodrigo, grande amigo meu, querido presidente do IBAMA, acho que também fez lá, ou também foi desajeitado, porque no lugar de, olha, me entrega mais elementos, vamos avaliar, todo mundo fica calmo, respira fundo, não, já deu logo uma negativa, e aí isso deu um problema no Congresso, quer dizer, azedou tudo, foi tudo ruim a forma. Mas vamos para o mérito, né? O petróleo é uma forma muito danosa, tanto de extração quanto de utilização. Nós precisamos trabalhar na perspectiva de reduzir o uso de energia fóssil, seja carvão, seja petróleo, nós precisamos trabalhar na perspectiva de reduzir isso. Como é que faz isso? Faz isso com energias limpas e faz isso com energias renováveis. O Brasil hoje é o país que tem a melhor matriz, é bom que eu falo isso para as pessoas entenderem, o Brasil tem a melhor matriz energética do mundo. O Brasil tem quase 50% da sua matriz energética limpa. E se a gente juntar as renováveis, a gente chega a 80%. Mas temos um problema. A nossa matriz energética não é segura. O que significa isso? Significa que para a gente garantir energia, isso fábrica funcionando, trator colhendo, escola acendendo, trem andando, a gente precisa de água, a gente precisa de sol e a gente precisa de vento. Isso dá para a gente uma insegurança na matriz energética, porque a gente, como dizia a afinada Dilma, a gente não estoca vento. Então,
a gente precisa ter uma segurança energética. Então, é importante que essa segurança, é importante o petróleo nesse sentido. Imagine hoje, TAC, se a Alemanha não tivesse, se a Alemanha tivesse desativado as suas a guerra da carvoarias. Ucrânia. O que teria acontecido na guerra da Ucrânia com a população alemã durante o último inverno? Como é que ela ia aquecer? Como é que ela ia, a sua indústria ia funcionar? Como é que o país ia funcionar sem energia? Então, a gente não pode brincar com isso. Então, a questão do petróleo na margem equatorial, ela está em fase de estudo, é horrível, a gente tem que tentar explorar o petróleo em todos os outros lugares, porque ali realmente é uma área muito sensível. Não tem essa coisa que todo mundo fala assim, mas a Petrobras estatisticamente nunca sofreu um acidente. Verdade, verdade. Mas o princípio do meio ambiente é o princípio da prevenção e da precaução. Então, não dá para correr o risco de você ter um acidente. Então, é uma dicotomia que você fica entre vamos estudar, vamos ter ali o petróleo precisa ser ainda uma segurança nossa, mas definitivamente a gente precisa começar a pensar em como abandoná-lo. A gente está indo num caminho muito bom. Eu acho que tem outras fontes de energia que o Brasil pode explorar, o hidrogênio verde, a gente já está explorando a biomassa, tem outras coisas que a gente possa vir a explorar, para que cada vez o petróleo seja exclusivamente um combustível de emergência. Bom, eu vou repetir, Márcia, eu falei, um cartório certamente não será o seu, nem a grande maioria do país. E energia atômica, lembra do... Bom, lembra. Ainda tem os reatores por aí, não tem? Que o governo militar... O que faz disso? Tá. Que isso é uma confusão. Eu confesso, eu comecei a estudar essa questão da energia recentemente, porque eu não sou do mercado de energia, né? De petróleo e gás. Eu sou do mercado de resíduos, de lixo. Meu negócio é resíduos, é lixo. Mas recentemente, então, não só dessa temática, como em função da questão dos gases de efeito estufa, do impacto, da discussão da matriz energética, e também porque eu passei a atender clientes no mercado de petróleo e gás, eu passei a estudar essa questão da energia. A energia atômica, ainda para mim, eu ainda não estou muito convicta. Eu vejo que o caminho nosso de segurança energética vai ser híbrido. Não tem condição de você apoiar numa fonte de energia só. Até porque você precisa fazer o manejo dessa energia. Assim como você faz o manejo da floresta, assim como você faz o manejo da pesca, você precisa fazer o manejo da energia, porque senão você parte para uma fonte só, você esgota ela, né? Então você tem que ir trabalhando, balanceando isso. Eu acredito que a energia nuclear não é uma energia a ser descartada. Ela vai fazer parte do mix de energias que nós vamos precisar para poder fazer a transição energética. Eu acho muito difícil a gente abrir mão da energia nuclear. Acho que a gente vive hoje um problema muito sério entre ambientalismo e desenvolvimentismo. Esses dois ismos são muito ruins. Porque a gente precisa, na verdade, um equilíbrio das visões. E esse equilíbrio das visões diz respeito ao conceito de sustentabilidade mesmo, que é você explorar um determinado recurso, fazendo o manejo dele de forma que ele não se esgote. Então, por isso é muito importante ser híbrido. A gente ter solar, a gente ter eólica, a gente ter hidráulica, a gente ter elétrica, ter a nuclear, a gente vai ter que fazer um mix aí de fontes energéticas para que essa matriz seja equilibrável. Né? Você vai me permitir, tá aí, a dona Silvia Siqueira Castro, Hélio, o professor Siqueira Castro, são os grandes mecenas, os grandes beneméritos. Ontem a gente fez, você gosta do tema também, uma discussão do filme sobre transtorno alimentar, junto com a Associação Brasileira de Transtornos Alimentares.
e a dona Silvia Siqueira Castro, o doutor Siqueira Castro, continuam a grande obra que a filha deles, a saudosa Maria Clara. Nós prestamos uma homenagem a vocês ontem, vocês não estavam, mas voltamos a falar e vocês vão ouvir de nós várias vezes. Muito obrigado. Minha Rosa Luxemburgo, como é que você vê... Você fala Rosa de Luxemburgo, quem sou eu, né, para ser uma Rosa de Luxemburgo? Como é que você vê essa situação, você que respira política o dia todo? Como é que você vê essa situação da perda de poder que esse Congresso... olha, o nefasto saiu e deixou um rastro de escuridão atrás dele. A perda de poder das ministras Marina Silva e Sônia Guajajara, que são fundamentais na defesa do meio ambiente, das terras indígenas. Como é que é? É muito ruim o clima que a gente está, né, Taki? Porque é um clima de ou. Não é um clima de e, né? Você não... a gente tem uma questão do desenvolvimento sustentável nosso e que, na minha opinião, a gente está com um olhar ainda muito atrasado para isso, né? Essa matriz de desenvolvimento apoiada da forma como querem fazer, né? Às vezes você vê falando, não, o petróleo, que a raiva do Lira e do Congresso, na hora que foi negado a licença de exploração da Petrobras, é porque ali não está em discussão a segurança da matriz energética. Está em discussão o petróleo como fonte de renda e desenvolvimento para a região norte do Brasil. E aí isso me entristece muito, porque é de uma resiliência, de resignação muito grande você dizer o seguinte: eu não consigo fazer outra coisa. Eu só consigo desenvolver a região amazônica e a região norte do Brasil se eu tiver os royalties do petróleo. Eu não consigo transformar, eu não consigo tangibilizar aquele ambiente num ativo econômico. Então, isso é muito triste, é você chegar neste ponto. E eu acho que aí o governo e o Congresso têm uma visão muito atrasada ainda, uma visão da década de 80, do desenvolvimento da década de 70 e 80. A gente já passou. Isso passou. A gente tem que inovar. Hoje, o desenvolvimento é inovação, é criação de alternativas, é criatividade. Não dá para a gente pensar que você só vai desenvolver a Amazônia se você for explorar o petróleo ou se você tiver a mineração, você viver de commodity, né? Isso é atrasado demais se a gente imaginar modelos, por exemplo, como a China, como a própria Alemanha, né? Você hoje tangibiliza a inovação, você tangibiliza a biodiversidade. Então, eu lamento que isso tenha acontecido, porque criou um atrito entre a Sônia e a Marina, com uma certa base ali do Congresso e uma parte do governo também, viu, Taki? Acho que o governo também tem essa limitação ainda, esse atraso, eu acho, de olhar para essa questão ambiental e de uma forma mais business, menos preservacionismo, mais business. E, por outro lado, a Marina tem uma coisa santuarista, né? Que nós vamos fazer um santuário das coisas. É tão, na minha opinião, também destoante essa coisa do santuarismo, que a própria floresta, ela exige um manejo. Os povos originários, quem vive ali, faz um manejo da floresta. A floresta, se ela envelhecer, ela não captura mais carbono. Então, não é assim que eu vou manter aquele troço intocado. Não, você tem que fazer um manejo, você tem que renovar, você tem que ir trocando culturas. É um processo, o meio ambiente é um processo vivo. Por isso que a gente fala One World, One Health, que é vivo. Se você interage o tempo inteiro com isso, é um mundo só. Então, eu fiquei bastante chateada. Eu acho que agora a gente precisa ter cuidado, né? É o equilíbrio entre o meio ambiente
e a sobrevivência humana também, porque afinal de contas não dá para a gente discutir aqui se a gente vai preservar as baleias ou o homem, né? É uma coisa só. A gente tem que tentar, na medida do possível, trabalhar no desenvolvimento para que essas duas coisas coabitem nesse planeta. Olha, deve ser sua amiga, mas ela com toda a justiça, Beta Mange. Ela está dizendo para você o seguinte, que você foi maravilhosa, você deu uma aula que as pessoas que estudam isso há tanto tempo deveriam aprender com você, que diz que estuda há tão pouco tempo. Muito obrigada, Roberta. A Roberta é uma querida amiga. Já que a gente estava falando disso, vamos explicar para as pessoas um pouco a questão do marco temporal, né? O marco temporal é assim, os índios que viviam naquela terra, quando foi promulgada a Constituição, 1988, podem continuar. Se eles não puderem provar que viviam lá em 1988, rua, eu não guardo condomínio de 1988, eu não guardo nem conta de luz de 1988. Como é que os caras vão provar que viviam lá? Quer dizer, é um negócio, é um absurdo, né? Como é que ele mora? Você imagine se hoje a gente chega num lugar de povos isolados e aí você vira para eles assim, cadê o seu recibo do imposto de renda dos 5 últimos anos? Só falta isso, né? Você tem que dizer para os povos originários é o seguinte, você guarda todas as referências dos últimos 5, 10, 15, 20 anos para você poder daqui a um tempo mostrar. Quer dizer, uso capião, que é o uso capião, não exige essa extensão de quer dizer, é um contrassenso isso. Agora, também, Taki, eu estava numa discussão com uma pessoa esses dias que recentemente eu conheci, que trabalha com esse tema de povos originários. Essa questão dos povos originários, ela é muito, muito complexa. Não é só o seguinte, olha, vamos deixa ali e a partir daquele... Não é só uma questão da propriedade, da titularidade ou da ocupação da terra. Né? É uma questão da manutenção daquele bioma para aquela terra. É uma questão da sobrevivência daquele povo que está ali. É uma questão de saúde pública, né? É uma responsabilidade pública que a gente tem, porque a grande maioria dos povos originários que tem contato com a civilização padecem de uma série é uma população pobre, né? Ela é uma população excluída, pobre, e, portanto, ela não tem acesso a determinadas coisas como saúde, como educação, e aí não consegue ficar ali muitas vezes. O garimpo o garimpo na Amazônia é fruto, muitas vezes, dessa miséria. Né? É a forma que se encontra de dar viabilidade econômica para você viver ali. Então, ele é um problema complexo. Agora, definitivamente, a questão do marco temporal é de uma... Eu acho que é contra-civilizacional. Né? Não é uma coisa civil, não é da civilidade, não é a gente avançou, pelo amor de Deus, né? Você chega numa população ribeirinha, você chega num lugar ali, é uma coisa civilizacional você manter aquela cultura, você manter aquela pessoa ali, né? Até o Zé Leôncio deixava a Juma marruar, pelo amor de Deus, né? A gente vai agora discutir que eles que levantem o IPTU deles na selva amazônica. Bom, depois desse Xingu, momento noveleiro, né? O professor Amaury Cantilino, um dos maiores psiquiatras do Brasil, de Pernambuco, está aí te assistindo, a Annelise, minha colega médica do Sul. Até porque eu estava vendo, em 1988, muitos dos indígenas haviam sido deslocados das suas terras por causa do governo militar anterior, não é? Outro dia eu estava vendo uma matéria do Jamil Chad dizendo que essa história
bateu na Europa imediatamente. Quer dizer, essa história da não preservação dos povos indígenas é uma coisa que bate lá e tem muito a ver com o comércio exterior do Brasil. Isso não fica impune, não é assim? Não fique impune, mas eu quero fazer aqui uma ressalva, que é o seguinte: cada um no seu cada quanto, né, Tac? Cada um no seu cada quanto, assim. A gente não sai daqui, a gente come peixe, pescado lá na Noruega e a gente não fica dizendo para eles da quantidade de suicídio da população originária que vive lá nos fiordes, sei lá, eu estou falando É da o Noruega, mas Alasca não é a também, Noruega, Alasca, é a Groenlândia. Canadá. A gente a gente não fica ali discutindo, assim, altos índices de alcoolismo, de suicídio, a população relegada à miséria. Quer dizer, a questão dos povos originários é uma questão complexa. Ela não é complexa só no Brasil. Ela é complexa no mundo inteiro. Todos os lugares que você for, principalmente quando você, nas características que tem aqui, onde a população tem um contato com a civilização, mas ela não é incluída, e ao mesmo tempo você tem uma política da Lilian Schwartz, que me perdoe, mas que ela me corrigia, me apurrinhava quando eu estava na faculdade que eu dizia isso, né? Mas você tem uma questão da antropológica, da manutenção da cultura ali, mas você também tem um choque de civilização e que eles importam determinadas coisas da civilização. Então, essa linha aí é muito tênue para manutenção. E a comunidade internacional, o Brasil é um país muito privilegiado, tá? Né? Se você olhar o território do Brasil, ele está exatamente numa faixa de temperatura, de localização das placas tectônicas, que favorece muito a biodiversidade e a complexidade do nosso meio ambiente. Então, quem vai manejar isso somos nós. Agora, é óbvio que tem impacto. É óbvio que tem impacto. A gente hoje vive Acabamos de sair a semana passada de Paris, no encontro de banimento do plástico. E você olha que essas medidas elas têm impacto internacional. Mas eu sou uma figura muito pragmática nesse sentido. E eu olho para tudo isso, assim, quando a comunidade internacional vem para cima do Brasil, eu falo, vai um pouquinho mais para lá, vai um pouquinho mais para lá. Quem cuida daqui, esse território que é nosso, a gente vai escolher como é que nós vamos desenvolver e nós vamos criar mecanismos para preservar isso aqui. Mas isso aqui é brasileiro, é nacional e é fruto da nossa política aqui dentro. E nós vamos fazer como nós acharmos melhor fazer. Qual é a diferença do que você está dizendo com o que o Nefasto dizia quando falava alguma coisa para ele? Ele dizia, aqui é o Brasil, vocês não vão ficar falando do Brasil aqui. Qual é a diferença disso quando ele dizia que ele fazia o que queria, que aqui ninguém tinha que se meter? Por incrível. Primeiro que ele fazia literalmente o que ele queria e não o que era importante para o país ou o que era importante para essa nação, né? Era uma decisão individual dele para um grupo individual dele. Mas preciso te dizer que tem sim um sentido, e aí a soberania ela é um reclame da extrema-direita. Só que ela reclama pela soberania de uma forma nefasta, de uma forma xenofóbica, de uma forma contrária ao mundo. Não é isso, né? Falar de soberania não é ruim. A gente dizer que quem administra esse país somos nós e que nós vamos escolher a matriz energética nossa, nós vamos escolher e percorrer os caminhos de desenvolvimento, não significa que nós vamos dar uma banana para o mundo. Porque a gente reconhece o Brasil como parte desse contexto internacional. É diferente da maluquice do Bolsonaro, que
ele falava da soberania, but era uma coisa da cabeça dele, né? É como ele achava que tinha que ser e para os dele, não uma coisa democrática, plural, para o país como um todo, escolhendo, planejando, escolhendo qual é o melhor caminho, escolhendo qual é a melhor forma para o nosso povo como um todo, né? Não só como Eu uma gosto fração muito da dele. frase do Samuel Johnson, que diz que o patriotismo é o último refúgio do canalha, não é assim? Exatamente. Olha, você tá elogiando o nefasto, eu vou dedar você para o Politburo. Olha, eu trabalhei com eles 4 anos, você faz ideia o que é isso? Eu brinco que se um dia eu tiver câncer, foram esses 4 últimos anos que eu fui obrigada a atuar com o meio Escuta, conta essa ambiente. história do plástico. Quer dizer, a gente vê que tal plástico só vai deteriorar daqui a 20 anos. Tem um monte de formas marinhas que morrem porque come plástico. Você falou de um congresso que discutiu o banimento do plástico, não foi? Não. Foi a convenção agora em Paris, internacional, puxada pela Europa, né? Que é a Europa que puxa tem puxado essas discussões. E tem um acordo internacional sendo discutido para banimento do plástico único, porque também, vamos combinar, é uma utopia a gente achar que a gente vai conseguir. Aliás, é uma utopia, não, porque eu adoro essa palavra, utopia. Eu acho que não dá para a gente usar ela nesse contexto. É negar a realidade a gente achar que a gente vai conseguir banir o plástico nos próximos 10, 15 anos. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que o plástico, se a gente tirar o plástico e colocar outra coisa no lugar e consumir da mesma forma, na mesma escala e descartar da mesma forma, a gente vai ter um problema ambiental com outro tipo de material. Então, na verdade, é óbvio que o plástico é um material oriundo do petróleo, embora mesmo o plástico reciclável, eu tenho uma posição muito crítica a essa postura da reciclagem, né? A reciclagem, na minha opinião, é a tentativa desesperada de resolver um problema já criado. Então, e também não acho que o problema do plástico é porque ele demora para se desintegrar na natureza. Porque se você for ver, o vidro demora 1 bilhão de anos. Só que o vidro é inerte, né? Ele não interage quimicamente com o meio ambiente. Então, você pode ter lá uma estrutura feia, inclusive, acho que nos Estados Unidos tem uma praia chamada Praia de Vidro, que era um aterro, e aí tudo se desintegrou e sobrou lá o vidro. E aí o mar foi, voltou e transformou em bolinhas coloridas. E hoje ela é uma praia tombada, tal. O vidro é inerte, vai ficar feio, você vai assorear um rio com areia e tal. Mas ele é inerte, ele não interage com o meio ambiente. O plástico interage. E isso, quimicamente, é muito complexo. Hoje, no oceano, além do plástico físico, né, que é comido pela tartaruga, e tem a tal ilha de plástico e tudo mais, você tem o microplástico, que esse é muito terrível. Esse está dentro as próprias pesquisas já identificaram ela dentro do organismo da gente. E isso altera quimicamente. Você é médico, entende alguma coisa de química, imagino eu, né? Só um pouquinho. Essas moléculas interagem e alteram. Eu brinco sempre assim, ó, você já comprou molho de tomate? Você já botou molho de tomate no pote de sorvete? Molho Na de sua tomate no geladeira? pote de sorvete? Uma macarronada da mama. Terminou domingo, sobrou lá um resto de macarrão, e aí você pega e Isso! coloca lá No no Tupperware Tupperware, isso. Tupperware, no pote. É que eu não uso essas coisas aqui em casa, mas enfim, você coloca lá no Tupperware.
não preciso te dizer que nunca mais esse Tupperware vai deixar de ser cor-de-rosa. Porque você botou o molho de tomate ali, você pode lavar, esfregar, botar água quente, fazer o que você quiser, você não vai tirar mais aquele molho de tomate. Por que que você não vai tirar? Porque certamente interagiu o molho de tomate com o plástico e o plástico com o molho de tomate. Então, o que foi também voltou. Por isso que eu digo assim, a gente tem que trabalhar. Eu costumo dizer, aqui na minha casa todo mundo sabe, recipiente que vai comida ou é cerâmica ou é vidro. O plástico é um material complicado. Complicado na fabricação, o ciclo de vida dele é complicado na fabricação, é complicado depois na reciclagem, e hoje ele é descartado, ele é consumido em larga escala. Isso é muito ruim. Na verdade, o que danifica o meio ambiente é o consumo desordenado e não proporcional à necessidade, que gera uma quantidade de resíduos, gera muito para produzir, né? Você emite gás de efeito estufa para produzir, você consome matéria-prima para produzir, você desloca populações para produzir, e ao final você produz uma enorme, em grande escala, massa de lixo. E que você precisa dar conta de resolver e de colocar em Só algum uma lugar ou fazer coisinha. desaparecer. Você falou banimento do plástico único e depois microplástico. Só define o que é banimento de uso plástico único e microplástico. Plástico descartável, ele vai ser banido. Então, vai ser banido. Estão trabalhando na perspectiva de que o plástico descartável, que não sirva ao reuso, seja banido. Que você use o plástico, apenas o plástico de reuso. É uma discussão ainda, tá? É uma discussão. Na minha opinião, isso está muito longe ainda de acontecer, porque você não tem consenso. Você precisa convencer o setor produtivo, você precisa convencer os estados com E maiúsculo, você precisa convencer o consumidor a não usar mais. É um processo. Você não estala o dedo. Agora, ele precisa ser iniciado. E não é só com o plástico, é com todos os desculpe, materiais. você vai falar de lixo daqui a pouco, que é o teu... O microplástico é o plástico que ele é tão pequenininho que você não enxerga mais. E ele fica ali na natureza, fica na água, muda o teor químico das coisas, você ingere, né? Não é uma substância para ingestão, e você ingere ele. Então, tem uma série de pesquisas que indicam hoje vários tipos de câncer, enfim, doenças advindas desse acúmulo do microplástico no ambiente que acaba entrando para dentro do organismo, tanto nosso quanto do restante das espécies. Você é uma né? catedrática, você pode falar 1 hora seguida, né, sobre lixo. Uma vez a gente estava falando dos lixões e do lixo ao redor das grandes cidades. O que é isso? Como é que se resolve isso? O que significa isso? Qual é a dimensão desse problema? A dimensão desse problema vai na sua cozinha, pega o seu lixo, divide 60% de um lado e 40% do outro. Aí os 40% que você deixou separado, você coloca na sua cozinha e deixa lá. É o que a gente tem hoje. 40% do lixo hoje no Brasil é disposto inadequadamente. Seja em lixões, seja em vala, seja em terra, seja clandestino. Às vezes nem é clandestino, às vezes o lixão é institucionalizado em determinados municípios. Né? Hoje, 40% do resíduo no Brasil é disposto inadequadamente. A céu aberto? A céu aberto. Para você dispor um resíduo, né? Você termina, vamos falar de, não é de reciclagem, é disposição. Você coletou aquilo,
você tem que dispor aquilo num local adequado. O que significa isso? Significa hoje um aterro sanitário que tem toda uma preparação para receber aquele lixo. Então, impermeabilizado o solo, você põe o lixo ali dentro, ele recebe camadas de terra, ele é coberto, você tem uma área, depois você coleta o chorume, esse chorume é tratado numa estação de efluentes, quer dizer, você mitiga o dano do resíduo, ele emite menos, porque você vai tirar você vai tirar o chorume, aquele resíduo coberto, ele vai fermentar menos, ele vai ter ele vai emitir menos gás de efeito estufa, você vai controlar melhor essa questão dos gases. E agora, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, a tecnologia vem avançando para transformar essas unidades de aterro em ecoparques. Então, você ainda tem, tira-se uma parte desse lixo, reaproveita, depois faz biodigestores, depois usa-se o gás dali de dentro. Então, só que nós estamos assim na idade da pedra, a gente está uns 30 anos antes disso. Enquanto a gente vê, por exemplo, em Pernambuco, você falou que tinha aí um médico de Pernambuco, né? Enquanto você tem lá em Pernambuco um ecoparque, 2, na verdade, né? Um em Jaboatão dos Guararapes e outro perto de Recife, se não me engano. Você tem, em outros lugares do Brasil, lixão a céu aberto. Há muito pouco tempo atrás, você tinha em Brasília um lixão a céu aberto, que era o lixão, se não me engano, que chamava lixão da perimetral, que era uma coisa absurda, né? Resolveu-se de 10 anos para cá. Então, e a gente ainda tem 40%. E aonde estão esses 40%? Pasme você, a grande maioria na Amazônia. Nós vamos ter a COP, que é o encontro da ONU para discutir as fases que a gente está das questões das mudanças climáticas e tudo mais. A COP 30 vai ser em 2025 em Belém do Pará. Pará é uma das capitais mais bonitas do país. Ela é a Veneza do lixo. Ela é considerada a Veneza do lixo. É uma das capitais mais sujas do país hoje. Lixo e mal planejado, além de tudo. Então, além da gente ter uma disposição inadequada, a gente tem uma gestão inadequada do resíduo. Quer dizer, essa coisa da gente separar lixo reciclado do lixo não reciclado, isso é uma alternativa importante. Muito. Fundamental. A mais importante é você não consumir. Não consumir o quê? Essa é a mais importante. Você escolher a embalagem. Você tentar consumir o menos possível de embalagem. Menos possível. O que a gente conseguir. É horrível dizer isso, né? A gente não vai chegar a ser lixo zero nunca na vida, mas a gente precisa pensar em novas formas de embalagens, de forma que a gente crie uma certa economia circular. Eu vou ao supermercado, eu compro carne, eu mesmo vou, né? Aquelas caixinhas de isopor. Eu compro salada, a salada vem com plástico. Tudo tem embalagem, né? Compro Nescau pro meu filho aqui. É porque é super prático, né, Taki? É super prático. Você vai lá, pega esse troço todo, chega em casa, tira, joga no lixo e você esquece que aquilo existe. Porque eu não sei se você já viu a dona de casa varrendo. O lixo é uma coisa que não está no imaginário nosso. A dona de casa, quando varre a casa, ela abre a porta e joga para fora, né? Dá uma esguichada naquele lixo e põe para fora. Saiu do portão da casa dela, ela não pensa mais naquilo. É como se dali em diante ele deixasse de existir. O planeta é único. Aquele vai para algum lugar. Então, a primeira medida é tente consumir menos. Se você vai buscar uma carne, é óbvio que ainda
isso para a gente é impensável. Mas se você pensar 30 anos atrás, era impensável você ir na pensão buscar comida que não Isso. fosse naquelas marmitinhas que eu tenho até hoje aqui em casa. Eu herdei da minha mãe, quando ela morreu, eu peguei e eu uso até hoje. Vou pegar comida no restaurante, aquilo, eu levo a minha marmitinha. E vou lá e ponho. Ah, dá mais trabalho? Dá. Às vezes vira no carro, é um saco, mas é uma forma muito mais sustentável da gente viver. Aquele tal daquele engradado que a gente levava no supermercado, que enchia o saco da gente, que ocupava espaço, era pesado, você levava no supermercado, aí você tinha que trocar. Era muito mais sustentável do que você encher seu carrinho hoje de garrafa PET, de refrigerante. Então, é um processo que a gente vai ter que se educar. Vai dar mais trabalho mesmo, você separar seu lixo dá trabalho. Mas é fundamental você fazer isso. Porque a gente vai ter que aproveitar. Nós não temos nem espaço físico, né? Não faz sentido. A Europa hoje, por exemplo, por que ela é um continente que avança muito nesse tema da reciclagem? Europa, Japão, porque não tem espaço físico, né? Vai lá na Europa construir um aterro, vai licenciar um aterro na Europa para você ver se você consegue, né? Então, o Japão tem 97% de índice de reciclagem. Por quê? Porque é japonês? Não, é porque não tem espaço mesmo. Então, é a Estou necessidade pensando do mundo, agora, há né? uns 4, 5 anos, eu estava num congresso, acho que foi em Munique, e aí foi um supermercado, achando que o que eu comprava ia tudo para um saquinho. Não levei... A mulher me deu uma bronca, porque eu não levei uma sacola, não levei nada para pegar as coisas. Ela disse que o senhor tem que trazer da sua casa a sua própria sacola. Né? A Alemanha, se você jogar... Porque a Alemanha já, assim... Como ela foi o primeiro país, né? A primeira legislação de resíduos no mundo foi na Alemanha, em 1991. Na Alemanha hoje, você já deve ter visto, brasileiro vai ficar apavorado, porque ele fica olhando, ai meu Deus, será que eu joguei no lugar certo? Porque se não jogar no lugar certo, a própria landlady lá, a senhoria do prédio, já registra e já comunica e já multa. Então, não tem muito jeito, você vai ter que... Hoje, para a gente, isso no Brasil parece impensável, mas vai caminhar para isso, sem sombra A de gente está chegando dúvidas. ao fim, eu sei que você tem criança aí. Isso que você está falando, tá bom, não vou dizer que é utópico, mas não é, né? Agora, isso vai demorar décadas para acontecer, não vai? Vai, vai. Vai, e a gente tem um grande desafio, porque existe um limite. Existe um limite ainda tecnológico, de reaproveitamento, de estrutura logística, de balanço ambiental. Então, assim, é um processo longo mesmo, mas que exige muita inteligência e muita dedicação nossa, que vai desde você estar aqui no seu consultório, olhando para o teu ambiente ali, até as grandes corporações internacionais fazendo seus planos estratégicos de expansão de mercado. Hoje é um desafio global a gente resolver o problema da sustentabilidade. E parte desse problema, ele não se resolve individualmente. Você sabe muito bem o que eu penso e acho dessa... Acho que as coisas são coletivas, né? É a ação do Estado, não tem outra forma da gente resolver. Público. Agora, a gente precisa formar... Uma vez eu estive em Portugal olhando a relação deles e eu via lá os garotinhos saindo, tomando a Coca-Cola e indo lá no vidrão jogar, né? Que lá o vidro é segregado separado. E eu me lembro de perguntar, na época era o presidente da Sociedade Ponto Verde, que fazia a logística reversa das embalagens e tal. Nossa, mas que coisa interessante, o menininho foi lá e jogou. Ele falou, aqui a educação a gente começa pelos miúdos.
Então, acho que é muito importante a gente formar, desde já, uma geração consumindo diferente e pensando no que vai ser daquilo que ela consumir depois que ela consumir. A externalidade negativa daquilo ali, o que vai ser. Porque a gente tem que responsabilizar as grandes corporações para limpar a bagunça, mas a gente também tem que dar uma carga no consumidor para ele ter uma responsabilidade maior com aquilo que ele consome. Paula, você é muito mais do que a minha Rosa Luxemburgo ideológica. Você é a rainha da ecologia. Você me ensina muito a cada dia. Espero que as pessoas tenham ouvido. Adorei de novo. Então, aprendi muito com você. Vou deixar isso gravado. As pessoas deveriam assistir essa sua live, viu? Muitas vezes. Agora você falou que utopia, eu tenho pensado muito sobre essa questão da utopia e a bendita frase do cineasta argentino, eu sempre esqueço o nome dele, na entrevista com o Eduardo Galeano, né? E tudo bem, a utopia é lá, aquela linha do horizonte, que a gente vai, ela se afasta, a gente vai, se afasta. Bom, mas para que ela serve? Ela serve para a gente continuar caminhando. Isso chama-se perspectiva. A gente precisa ter perspectiva. Vai demorar 10 anos, 20 anos, mas precisa acontecer. Eu achei que era do Eduardo Galeano isso, mas não, é de um cinema. Não. Tá. Argentino. Durante uma entrevista, ele pergunta e aí rola esse diálogo. Bom, escuta, obrigado a todos que nos acompanharam. Olha, sensacional. Beijos. Muito obrigada pela oportunidade. Beijo aí em casa. Tchau. Beijo, tchau.